Eu e o Rogério já conversamos muito sobre esse assunto e até por questão de ética, se eu frequento um lugar, por que não contribuir? Isso é uma questão de ética. Se eu venho aqui, se eu sou uma pessoa que eu tenho um costume de vir aqui na sua casa, se eu sou uma pessoa que eu tenho um costume de vir aqui usufruir, almoçar ou jantar, qual que é o problema de eu não contribuir com alguma forma, ou trazer no almoço, ou seja lá o que for, contribuir? Eu acho que isso, por questão de ética, é louvável e aceito. Sim. A questão teológica. A questão teológica é simples. Por exemplo, Mateus 23, que o senhor citou, que quando Jesus fala para os fariseus que eles não devem omitir essas coisas, né? Que tem que fazer, né? Praticar o dízimo. Isso está explícito. Mas nós podemos observar que Jesus ele está falando com um povo judeu, um povo que tinha que seguir a lei de certo ponto. Quando parte para esse outro lado trazendo para o hoje, igual o professor mesmo já disse com a sua própria palavra, que é contra a igreja que impõe essa prática, muitas das vezes usando o gafanhoto como aquela coisa toda para poder amedrontar o fiel. Só que no Novo Testamento, se você for ver, quando se trata já da Nova Aliança, esse nome dízimo, ele deixa de ser usado porque Paulo mesmo, ele bateu muito nessa questão de que não se remenda o pano velho com o pano novo. Então, suponhamos assim, digamos que as igrejas evangélicas hoje, ou o movimento, seja lá o que for, que é adepto desse nome dízimo, eles não estariam sendo incoerentes por não também obedecer ao sábado, porque o sábado, em termos de peso e balança, o sábado, para o judeu, ele é um dos maiores mandamentos que existe, isso dentro da cultura dele. Então, por que hoje em dia, mesmo nós reconhecendo que o dízimo ele é algo necessário, por que hoje em dia também não tem essa mesma preocupação com o sábado e a forma teológica que eles usam para desconsiderar o sábado é ridícula? Porque eu já vi muitas pessoas falar, mas Jesus colheu os discípulos de Jesus colheu espiga no sábado. Mas se você for ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí eu pergunto, por exemplo, o professor citou Mateus 23, citou também que no Antigo Testamento existia a prática da questão do dinheiro, mas o dízimo ele era dado como cereais, né? E hoje também muitos pastores ou líderes religiosos eles usam a questão dos cereais, do alimento, para dizer que aquilo ali, o dinheiro não existia, e nós já sabemos que em Gênesis a moeda já existia, porque o próprio José ele foi vendido por moedas para os ismaelitas. E aí eu pergunto, por que as igrejas hoje elas não abrem mão dessa prática? É uma pergunta longa de fazer, porque conforme que o senhor falou, eu gostaria de cercar tudo para quê? Para não ficar dúvida para aquele que está assistindo, para ficar uma coisa clara. Por que então que existe essa incoerência na questão do sábado e na questão do dízimo? Olha, eu acho que são coisas distintas, né? Como eu coloquei, eu acho que falta equilíbrio na questão. Eu acho que existem igrejas que estão por aí, ninguém precisa nem dizer nada quais são, que os nossos amigos sabem muito bem que existem igrejas que trabalham isso de forma exagerada, né? Que de fato arranca o couro do povo, rouba o povo sem dó mesmo, né? Que eu sou totalmente contra. Não acredito que essas pessoas sejam pessoas de Deus quando estão fazendo esse tipo de coisa. Porque quem é de Deus, de fato, ajuda as pessoas e não usurpa, não tira dos outros, certo? Agora, não tem como negar justamente a questão do quê? Eu falei que existe um sentido aplicativo disso. Se as pessoas quiserem chamar de dízimo, ou chamar de coleta, ou chamar do que quiser ser, sempre haverá necessidade de dinheiro. Claro. Sempre haverá necessidade de dinheiro se um grupo de pessoas se propõe a se reunir. Certo? Mesmo as pessoas que, por exemplo, não frequentam templos propriamente dito, né? Por exemplo, vamos citar a questão do Caio aí, que hoje em dia se encontra em teatro, se encontra em algum outro lugar. Aquele lugar terá que se beber água. Aquele lugar terá que se ter alguma coisa para poder manutenir aquele ambiente para que as pessoas estejam ali. Entende? Então haverá algum gasto de alguma maneira. Entende? Então é lógico que eu sou contra a questão do exagero, de trízimo, de 3 vezes mais, esse negócio todo, e quanto mais você dá, mais você vai receber, esse negócio todo que as pessoas usam só para tentar arrancar mais ainda das pessoas. É o que eu falei, eu acho que tudo que for voluntário, tudo que for de coração, de acordo com a necessidade que o local que a pessoa está
aconteça ou tenha, acho que a pessoa tem que ajudar. Claro, tem que ajudar, é como você citou. A questão da ética. Isso, a questão da ética. Agora, o exagero, esse é o grande problema. Agora, eu não estou citando Mateus 23 como um texto isolado só para justificar isso que eu penso. Tanto é verdade que a maneira como eu estou abordando não é a maneira tradicional como se aborda. Certo? Agora, eu tenho muito mais necessidade de dinheiro num lugar onde se precisa pagar a conta de água ou de luz, num ambiente onde as pessoas se reúnem, do que o sábado. Entende? No aspecto religioso, eu entendi que você disse que o sábado é mais importante nessa questão, entende? Mas eu não estou abordando o dízimo no aspecto religioso, no sentido da lei. Tanto é verdade que eu citei aqui Melquisedeque, e não tem aspecto religioso. Não existe um monte de texto ao redor. Abraão não está indo porque alguém mandou. Ele vai e simplesmente faz. E o teológico? A pergunta é o teológico. Não pode... Por tudo que nós falamos, nós não pode perder o teológico. O teológico, por exemplo, por que não abre mão? Paulo ele foi bem feliz, se não me engano, segundo Coríntios 9, sobre a questão da voluntariedade. Sim. A questão teológica. O que o professor disse sobre a questão teológica? Ele é certo ou não? Porque assim, eu respeito, lógico, não vamos deixar claro aqui para os nossos irmãos que tudo envolve dinheiro. O nosso canal Praça Virtual, ele aconteceu e ele começou baseado no dinheiro. Isso é fato, nós precisamos do dinheiro. Mas e a questão teológica? Esse nome dízimo é um nome pesado, professor. É um nome pesado porque é uma coisa da velha aliança. E Paulo, por mais que alguns não conseguem embarreirar nisso, mas para alguns frequentar uma instituição que se pede o dízimo, ou seja com imposição, ou seja na voluntariedade, o erro, teologicamente falando, está errado. A questão teológica, Michel, eu acho que não é nem tanta questão teológica em si, o nome. As pessoas poderiam mudar. Poderiam mudar o nome e colocar um outro nome. Mas eu acho que o problema é que o nome dízimo tomou essa... Existe uma carga pesada em cima do termo dízimo por conta do abuso, por conta do exagero que muitos líderes fizeram na história. Entende? Por exemplo, houve um momento muito pesado na história do cristianismo, onde o nome indulgência tinha um peso aterrorizador, onde a igreja arrancou dinheiro de mais gente. Entende? Mas a história passou. É lógico, não estou comparando aqui porque o nome indulgência não existe lá, mas indiretamente poderíamos colocá-lo, entende? Mas eu acho que a carga negativa que existe nessa palavra é justamente por causa do abuso que se acontece. As pessoas são roubadas mesmo. Não estou dizendo isso aqui. Eu sou assembleiano há muito tempo, sou pentecostal há muito tempo, mas eu sei que existe. Existem pessoas que abusam. Entende? Mas, por exemplo, eu faço parte de uma comunidade pequena, uma comunidade de Assembleia de Deus pequena, onde existe uma necessidade, inclusive a nossa igreja está em construção, e eu estou lá. Entende? Bom, eu não vou dizimar porque estão me constrangendo aqui. Eu estou vendo a necessidade. Eu posso chamar o quê? Eu posso colocar lá, em vez de colocar dízimo, colocar oferta? O que isso vai mudar? Agora, não é a questão da mudança do nome. Acho que é a questão do dinheiro relacionada à questão do dízimo. Essa carga negativa que colocaram em cima da palavra dízimo é que passa a ter essa aversão que a gente tem. Porque ela é uma palavra bíblica que está lá. Mesmo antes da lei, ela está lá, entende? Não estou fazendo aqui apologia ao dízimo ou tentando aqui condenar as pessoas que não são dizimistas e que hoje não fazem mais. Não é isso. Eu estou dizendo que eu particularmente faço. Eu acho particularmente faço e continuo fazendo e eu vejo que a minha comunidade precisa disso. Mas eu não ancoro a minha salvação, eu não ancoro a minha espiritualidade nisso, como algumas pessoas fazem exageradamente. Esse é o grande problema que existe. Então o professor concorda que aquilo ali é feito para o homem, não para Deus. Sim, mas tudo é feito para o homem aqui. Exato. Tudo é feito para o homem. Quem é que bebe água? Quem é que precisa de luz para poder ser aceso para me iluminar? Quem é que precisa de banco para me assentar? Quem é que precisa de piso? É Deus, não Deus. Porque a barganha você está fazendo para Deus e ninguém faz nada para Deus. A obra é de Deus e é homens que fazem essa obra. Agora, o piso que eu piso não é Deus que pisa, sou eu que piso. A pessoa que canta, ela canta para Deus ou ela canta para quem está diante dela? Depende do tipo de louvor dela que ela está cantando, porque existem pessoas que cantam para Deus e existem pessoas que cantam para homens. Deus precisa do louvor? Logicamente que ele não precisa porque ele é pleno na sua divindade. Mas existe o conceito de adoração nas Escrituras, está lá presente.
né, de adoração. Existem salmos que estão voltados totalmente para Deus, exaltando a glória de Deus, e nem só por isso eu acrescento alguma coisa a Deus. Agora o dinheiro é para Deus, a oferta é para Deus, não é nada, é para Deus, tudo é para nós. Tudo é para o ser humano. Agora, quando não existe isso que a gente precisa, como você falou, não haveria dinheiro, não haveria câmera que não está nos filmando. Agora, se não tivesse dinheiro, entende? Houve uma parceria da parte de vocês. E vocês estão fazendo, de certa forma, um serviço para o reino de Deus? Estão. Agora, Deus precisa da filmagem? Não precisa de nada. Somos nós que precisamos. Entende? Eu acho que falta isso aí. Muito bem, então. Eu tava até com a boca colada, eu pensei que eu não ia falar mais hoje. Esse assunto do dízimo é muito abrangente e eu vou pontuar algumas questões aqui, viu, professor Davi? Eu fiz algumas anotações e é interessante que a gente esmiuça para não fugir alguns detalhes que nós consideramos importantes. Abraão, por exemplo, o senhor citou Abraão. Se a gente for ver Abraão, a forma que ele deu o dízimo para Melquisedeque, a gente vai ver que Abraão deu o dízimo dos despojos. Despojos nada mais é que objeto de roubo. Abraão passou pelos locais onde ele estava circulando, lá ele venceu algumas comunidades e, ao vencê-las, passou a dominar os seus pertences. Desses pertences de roubo, que a gente... Despojo é isso, é uma palavra bonita para roubo. E desses pertences ele deu um dízimo como se fosse não vou dizer que é uma propina, mas uma contribuição para passar nas terras de Melquisedeque, que viu a fama de Abraão, por onde ele estava passando, e essa fama assustou Melquisedeque, que foi lá até diante de Abraão para poder conversar com Abraão, e houve aquela conversa que a gente pode espiritualizá-la no Messias. É uma passagem muito bonita até, mas que foge o sentido, né, do nosso Criador, do nosso Salvador, para levar ela no sentido do dízimo. Então, outra coisa, o dízimo, o conceito da palavra dízimo, a etimologia dessa palavra, ela vem de ceifar. Então eu faço essa indagação. Abraão, ele deu o dízimo dos objetos de roubo, então se a gente for dar o dízimo igual Abraão deu, então a gente teria que agir como Abraão? Não cabe hoje. Acredito que inteligivelmente não precisa nem se estender com relação a isso. O dízimo, a palavra ceifa, significa a palavra de colheita, né? Dizimar, ou ceifar, ou matar até. Esse é o conceito da palavra. Dízimo não era dinheiro naquela época. O senhor pode explanar um pouquinho sobre isso. Não havia dízimo de dinheiro, havia dízimo de grãos, não é isso? Que colocava-se no celeiro para suprir as necessidades daqueles que não tinham. Aí a gente tem outra questão, a questão dos levitas. Essa responsabilidade ficou a cabo de uma tribo dos descendentes de Levi. Essa tribo ficou responsável de fazer a redistribuição dos dízimos que recebia, ou seja, da colheita, dos grãos que fazia essa necessidade. Então esse modelo que eu estou citando aqui, ele não está compatível com os dias de hoje. Quando você fala do dízimo, principalmente na teoria ou na teologia da prosperidade, a gente vê essa questão da barganha que o Michel até citou. Então a gente vamos esmiuçar essa questão do conceito dízimo, palavra dízimo, e do que era e como é nos dias de hoje. Então eles falam que dízimo não era dinheiro porque não existia dinheiro. Michel já citou. Abraão comprou campos por dinheiro, José foi vendido por dinheiro. Então isso aí já não cabe mais. A questão da palavra dízimo em si, a questão de devolver os 10% que colocaram hoje de uma forma imposta, como se a gente estivesse devolvendo, e se não devolvermos estamos roubando a Deus. Eu queria saber do senhor se esse modelo que a gente vê nas escrituras pode ser respaldado com o modelo atual, essa imposição. Eu acredito que o senhor vai explanar melhor com relação a isso. Você citou